Graça e paz, amados. Pastor Josué Gonçalves por aqui. Como vai você? Como vai a sua família? Eu espero que todos vocês estejam vivendo debaixo da graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre como viver esse tempo de reclusão, como viver esse tempo de confinamento, como viver esse tempo onde nós fomos obrigados a nos recolhermos para estar com a família dentro de casa. A razão por que eu vou estar ministrando esta palavra é porque muitas pessoas estão com dificuldade para viver esse tempo de forma harmoniosa, de forma edificante. E eu vou basear a reflexão de hoje na experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Filipenses, essa carta tem 4 capítulos. Quando ele escreveu essa carta para a igreja que estava lá em Filipos, ele estava vivendo uma experiência de reclusão. Ele estava preso em uma casa que ele havia alugado, porque isso era permitido pelas autoridades romanas. Então ele estava também confinado, ele estava recluso, ele estava preso. E ele, nesta carta, nos ensina como viver esse tempo de aprisionamento, como viver esse tempo de reclusão, como viver esse tempo de confinamento. Se nós perguntássemos para Paulo como nós deveríamos viver esse tempo, ele diria o seguinte: número 1, passe esse tempo, viva esse tempo com espírito de gratidão. Se não, veja o que ele escreve aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Verso 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Verso 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Viva esse tempo de reclusão, de recolhimento com espírito de gratidão. Agradecer é lembrar de todos os benefícios, é lembrar de todas as bênçãos, é lembrar de todas as manifestações do favor de Deus em nossas vidas lá atrás. O que Paulo está fazendo? Ele está agradecendo a Deus toda vez que ele lembra da igreja que está lá em Filipe, que nasceu na sua passagem por lá, junto com Silas, junto com Timóteo. Preste atenção, nós precisamos todos os dias, nesse tempo, praticar gratidão, exercer gratidão. Nós precisamos fazer uma lista de todos os benefícios. É aquela prática do salmista, não é? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando nós vivemos esse tempo com gratidão, consequentemente, vivemos muito bem, muito melhor do que aqueles que só murmuram, só reclamam, só lembram de coisas ruins e não lembram do favor de Deus sobre a sua vida. Se nós perguntássemos para Paulo de novo, Paulo, dá-nos então uma segunda orientação. Como devemos viver esse tempo de reclusão? Com base no que ele escreveu, ele diria: atravesse esse tempo orando. Atravesse esse tempo investindo tempo em oração. Filipenses capítulo 1, verso 4. Em todas as minhas orações, preste atenção, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Preste atenção, em todas as minhas orações, sempre oro, sempre oro. E no verso 9 do capítulo 1, ele escreve assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Preste atenção, sempre que você ora pelo outro, você coloca o outro
como prioridade. Sempre que você ora pelo outro, quando você lembra do outro, quando você investe tempo falando com Deus a respeito do outro, Deus então olha para você. Sempre que eu foco o outro, priorizo o outro, intercedo pelo outro, eu tenho uma resposta de Deus de bênção sobre a minha vida também, porque é dai e ser-vos-á dado. Preste atenção. Oração, oração e oração. Eu costumo dizer que a oração é uma chave. A oração é uma arma. A oração é um meio de comunicarmos com o divino, com Deus, com o nosso Pai. Eu sempre digo que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. A oração é a respiração da alma. Quem não ora, morre. Quem ora, experimenta a vida de Deus abundante. Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Preste atenção. Quando você encontrar com uma pessoa que não está melhorando, mas ela está piorando em todos os sentidos, pergunte se ela está orando. Porque quem ora, melhora. Quem ora se torna um pai melhor. Quem ora se torna um marido melhor. Quem ora se torna uma esposa melhor. Quem ora se torna um filho melhor, um genro melhor, uma nora melhor, uma sogra melhor, um sogro melhor. Quem ora, melhora. Preste atenção, é impossível passar todos os dias um tempo com Deus e não sair melhor. A pergunta que fica é: você tem reservado um tempo para orar? Você tem reservado um tempo para estar com Deus? Você tem reservado um tempo para falar com Deus? Você tem reservado esse tempo para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus? Paulo fazia constantes orações lá naquele tempo de aprisionamento, de reclusão, de confinamento. Preste atenção. Paulo, como atravessar esse tempo? Com gratidão, com oração e o que mais, Paulo? Paulo diria para nós, com base no que ele escreveu, em terceiro lugar, compreenda o propósito de Deus em tudo o que está acontecendo. Se não, veja o que ele escreve em Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido. Eu gosto disso. Ele está dizendo, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui sem um propósito. Eu não estou aqui porque Deus está brincando comigo. Não. Olha só, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Verso 3, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo está dizendo, há um propósito em tudo que está acontecendo comigo. Há uma razão. Deus está no controle. Se eu estou preso, Deus tem um propósito. Se eu estou aqui, recluso, confinado, Deus tem um propósito. E ele então avisa os irmãos que estão lá em Filipos. Olha, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Eu quero que vocês saibam que tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, antes tem servido, tem sido útil para o progresso do Evangelho. E como resultado, olha só, toda a guarda do palácio foi evangelizada, foi ministrada. E é por isso que lá no final da carta aos Filipenses, Paulo diz assim, e os santos da casa de César vos saúda. Ou seja, os soldados que ficavam lá naquela prisão, algemado,
Paulo, o guardando para que ele não fugisse como prisioneiro. Na verdade, eles eram ministrados, evangelizados. Sabe o que aconteceu? Foi convertendo um por um, um por um, um por um. Deus tem um propósito. Eu vou repetir. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo e nós precisamos ser sensíveis para entender este propósito. Em quarto lugar, Paulo diria para mim e diria para você, olha, passe esse tempo se preocupando com a unidade e o serviço em favor do outro. Vou repetir, passe esse tempo se preocupando com a unidade e o serviço em favor do outro. Filipenses capítulo 2, verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está preocupado com a unidade do corpo de Cristo. Paulo está preocupado com a unidade da igreja. Paulo está preocupado com a união dos irmãos. Paulo, como pastor daquela igreja, diz assim: vocês querem completar a minha alegria? Vocês querem que eu esteja assim, transbordando de alegria? Então, pensem do mesmo modo. Tenham o mesmo amor. Tenham um só espírito, uma só unidade. Paulo está dizendo, preservem a unidade. Não permitam que nada e ninguém divida vocês, separe vocês. E aqui, para esse nosso tempo, eu diria, não permita que nenhuma notícia, nenhuma fofoca, nenhuma situação separe vocês. Mude a forma de pensar de vocês, comprometam o amor de vocês. Preste atenção, Paulo disse para aquela igreja, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Hoje, nós vamos sentar à mesa do Senhor em família e que a gente possa sentar à mesa do Senhor com esta consciência. Somos um em Cristo, somos uma família, somos um corpo, somos um templo. E nesta família, nesse corpo e nesse templo, não pode haver divisão. Não pode haver divisão. E aí Paulo diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está preocupado não só com a unidade do corpo de Cristo, mas sim com o serviço de um para com o outro dentro do corpo de Cristo. Paulo está dizendo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E esse é um tempo em que eu e você devemos ter um olhar para o lado de fora sobre os nossos irmãos. Será que todos os meus irmãos têm pão e leite pela manhã? Será que todos os meus irmãos têm o suficiente na hora do almoço, no jantar? Será que não é um tempo de nós nos unirmos para servir, se preocupando com o que está acontecendo na mesa do outro, na casa do outro? Vamos nos unir em torno de um propósito comum, servir o corpo de Cristo. Em quinto lugar, creio que Paulo, com base no que ele escreveu, diria, viva esse tempo de confinamento, de reclusão, com alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria é uma decisão. A alegria é uma decisão. Olha o que Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, verso 18. Estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. No verso 4 do capítulo 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Escute, aonde Paulo estava?
em uma prisão. Paulo não tinha liberdade de ir e vir. Paulo estava algemado a um soldado. Paulo não tinha abundância de recursos, pelo contrário, ele dependia dos irmãos para se alimentar, ele dependia dos irmãos para comprar pena, tinta, pergaminho. Paulo estava recluso, estava preso e havia escassez em vez de abundância. Tudo era bastante complicado para Paulo. Paulo estava preso, algemado a um soldado, Paulo não tinha abundância de recurso, Paulo estava aguardando um julgamento, apesar da sua esperança e fé, ele poderia ser condenado, decapitado. Então, Paulo estava aguardando um julgamento. Fora isso, Paulo tinha bastante pessoas lá fora criando situações difíceis em relação à sua própria prisão. Esse homem não tinha motivos externos para estar tão alegre como ele estava. E é interessante que esta carta que Paulo escreve aos Filipenses é a carta mais alegre. Não é um paradoxo? Não é um contrassenso para muitos? Essa é a carta mais alegre de Paulo. E é exatamente nesta carta que ele repete, quer ver quantas vezes? Ele repete 19 vezes a palavra alegria. 19 vezes Paulo repete alegrai-vos, alegria, alegrai-vos, alegria. É a carta mais alegre, sabe por quê? Se para o lado de fora estava tudo muito complicado e cheio de incertezas, dentro do coração de Paulo havia paz, harmonia, equilíbrio e muita alegria. Alegrai-vos sempre e alegrai-vos no Senhor. E por que Paulo sentia tanta alegria em situações tão adversas? Primeiro, ele sabia quem estava no controle. Deus está no controle. Segundo, ele sabia que ali havia um propósito de Deus. Havia um propósito daquilo que estava acontecendo. E terceiro, Paulo ressignificava aquele momento difícil. E foi exatamente naquela prisão que Paulo produziu muito. Esse tempo de reclusão é tempo de produção. Esse tempo de confinamento é tempo de produção. Veja só, os melhores hinos foram escritos em momentos de tribulação. As grandes obras foram escritas em tempo de reclusão, de recolhimento. Então preste atenção. Paulo diria para nós: viva esse tempo de reclusão com alegria. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Alegrem-se sempre no Senhor. A alegria de Paulo não dependia de circunstâncias externas. A alegria de Paulo dependia daquele que se assenta em um alto e sublime trono e o seu nome é Jesus. Por isso ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Em outras palavras, eu não dependo de circunstâncias para estar alegre. Eu dependo de estar com a minha fé firmada naquele que tem todas as coisas no seu controle e o seu nome é o Senhor Jesus. Em sexto lugar, Paulo diria para mim e para você, com base no que ele escreveu: passe esse tempo olhando para frente. Passe esse tempo olhando para frente. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Paulo está olhando para frente. Paulo está olhando para frente. Preste atenção. Eu preciso olhar para trás apenas para aprender com o que aconteceu lá atrás, mas eu não posso fixar o meu olhar no passado. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo a ser alcançado, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhe para frente, meu irmão.
olhe para frente. Isto mesmo, olhe para frente. O teu futuro vai ser tão extraordinário, tão glorioso, tão surpreendente, que o teu passado vai ficar no esquecimento. Em sétimo lugar, veja o que Paulo escreveu e que vale muito a pena a gente refletir. Vivam em amor esse tempo. Vivam em amor esse tempo. Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Seja a amabilidade, seja o amor de vocês conhecido por todos. Eu estava ministrando ainda hoje pela manhã, quando fiz uma live, e eu dizia que um dos erros que se comete na família e impede a família ser o que ela poderia ser, segundo o que foi planejado por Deus, é declarar amor, mas não praticar o amor que se declara. Vou repetir. Declarar amor, mas não praticar o amor que se declara. Toda a carta de Paulo é um convite para a gente ser a mensagem, não apenas pregar a mensagem. Tem muitas pessoas que pregam a mensagem, mas elas não são a mensagem. Então, antes que você pregue a mensagem, seja a mensagem. Eu não posso declarar, mas não praticar. Ou seja, aquilo que eu falo precisa estar alinhado, precisa ser coerente com o que eu vivo. Por quê? Porque fé sem obra é morta. Obra sem fé também é morta. Ou seja, declaração de amor sem prática do amor é uma declaração que não faz sentido. É uma declaração vazia. É uma declaração que não tem poder, não tem força. Quando é que a minha declaração faz sentido? Quando o que eu faço é coerente com o que eu declaro. Então, que o nosso amor seja conhecido de todos, não porque nós declaramos e falamos muito, mas porque nós fazemos, porque nós praticamos. E aí, nessa prática do amor, eu quero desafiar toda a nossa igreja. Toda a nossa igreja. Vamos levantar todos da nossa igreja que estão precisando nesse momento tão difícil do básico para sobreviver. Vamos levantar todos que estão passando por uma necessidade e aqueles que têm um pouco mais, vamos repartir com os que têm bem menos. Sabe por quê? Isso tem a ver com o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é repartir o pão, é partir o pão na hora da Santa Ceia. A Santa Ceia só fará sentido para mim, para você, para nós, igreja, se nós repartirmos o pão, se nós partirmos o pão, se nós dividirmos o pão. Esse é um convite do amor. O amor não pode ser apenas verbalizado, o amor precisa ser praticado. Eu não posso apenas pregar a mensagem, eu preciso ser a mensagem. Esses dias eu estava orando com a minha família em torno da mesa e eu vi a nossa mesa tão farta e eu comecei a pensar nos que têm tão pouco. E aí eu comecei a orar assim: Deus, que nós sejamos a resposta da nossa própria oração, que eu seja a resposta da minha própria oração, senão não faz sentido, senão não faz sentido. Que sentido faz se nós pregamos sobre o amor, mas nós não praticamos o amor? Se nós pregamos a mensagem, mas nós não somos a mensagem. Você concorda comigo que a partir de hoje, você e sua casa, levantar quem nós podemos ajudar? Quem nós podemos ajudar
para que a gente possa repartir assim o que muitas vezes sobra na nossa casa com aqueles que têm tão menos, tão pouco. Vivam esse tempo expressando, demonstrando, vivendo o amor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E por último, Paulo diria para nós, com base no que ele escreveu, encham a mente de tudo aquilo que é positivo. Preste atenção. Há um grande risco de, nesse tempo, muitas pessoas ficarem mentalmente adoecidas. Eu vou repetir, hein? Há um risco de muitas pessoas, nesse tempo de reclusão, de confinamento, de incerteza, certo? Ficar mentalmente adoecidas. E aí vem o medo, aí vem o estresse, aí vem a tensão, aí vem a depressão, aí vem a síndrome do pânico, percebe? E aí você vai ficando vulnerável, enfraquecido e, como eu sempre digo, se você não for infectado por esse vírus, as suas emoções vão ficar infectadas. E aí, quando você emocionalmente está fragilizado, diminui a sua imunidade e, consequentemente, você pode adoecer fisicamente também. Por isso, você precisa entender que a gente ganha ou a gente perde as nossas batalhas na mente. A gente ganha ou a gente vence as nossas batalhas, na mente. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo, estar ansioso ou não é uma decisão. Estar ansioso ou não é uma decisão. E quando é que a gente fica ansioso? Quando é que nós ficamos ansiosos? Quando a gente quer controlar aquilo que não tem como controlar. Por exemplo, dá para controlar o sol? Não dá. Dá para controlar a lua? Não dá. Dá para controlar a chuva? Não dá. Dá para controlar a economia do país? Não dá. E por que de repente você quer controlar aquilo que não está sob o seu controle? Preste atenção, quando a gente está numa situação fora de controle, só tem um caminho para eu viver em paz, entregar tudo nas mãos daquele que tem o controle. Olha o que diz aqui, o Salmo de número... o Salmo de número 37 deveria de servir para descanso de todos aqueles que estão me assistindo agora. Preste atenção o que diz o Salmo de número 37. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. Não é confia no presidente, confia no governador, confia no prefeito, ou confia no dinheiro, ou confia no dono da empresa. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, faça o coração do Senhor sorrir. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e no verso confia nele e o mais ele fará. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Por que você viver ansioso no amanhã quando você deveria estar vivendo no agora, descansando no Senhor que tem o controle de todas as coisas? Confia, entrega e descansa. Paulo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Presta atenção, por coisa alguma. Mas antes de tudo, pela oração, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Concluindo, Paulo continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Toma posse disso.
Toma posse disso. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E no verso 8, aqui está a chave, aqui está o segredo. Ouça, irmã, ouça, irmão, ouça, família. Capítulo 4, verso 8 da carta de Paulo aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, para de acreditar em mentiras. Em nome de Jesus, para de acreditar em mentiras do WhatsApp, do Facebook, da televisão. Para de acreditar em mentira. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. O grande problema é que a maioria das pessoas estão enchendo a sua cabeça de mentiras, de coisas negativas, de coisas que têm a ver com o pessimismo, entendeu? Com aquilo que gera medo. Estão enchendo a sua mente de lixo. E é claro, aí o medo domina, a ansiedade domina, a síndrome de pânico domina, a depressão domina. Ouça o que diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pare de ficar se alimentando de tudo que você vê no WhatsApp e acreditando. Tudo. Fake news, mentira, mensagem pessimista, mensagens que só espalham o medo, o terror, o caos. Nós somos profetas da esperança, porque nós cremos num Deus que está um Deus que está no controle de todas as coisas. Na minha boca e na sua boca está a palavra de Deus que cura. Em meu nome expulsarão demônios, diz Jesus. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome vocês, se for necessário, vão pegar em serpentes e não lhes fará dano algum. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós precisamos crer na palavra de Deus que nós pregamos todos os dias. Cuide da sua mente. Protege a sua mente. Blinde a sua mente, coloque o capacete da salvação e encha a sua mente, nutra a sua mente com as coisas que vêm do alto. Buscai as coisas que são de cima. E Paulo diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. E pense nas coisas que têm a ver com o céu e não nas coisas que têm a ver com o inferno. Encha a sua cabeça daquilo que é positivo, daquilo que está na palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.